Então, vamos continuar aqui o nosso estudo do Evangelho. Também vou só. Então, nós estamos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9. O capítulo 27, ele fala sobre pedir, né? Pedir e obtereis. Interessante, né? Que ele use pedir, porque nós somos verdadeiros pedintes, né? A verdade é essa, nós estamos sempre pedindo alguma coisa a Deus. Então, é um capítulo que fala sobre prece, mas já o título mostra como as nossas preces, elas são voltadas para nós mesmos, para as nossas próprias necessidades, né? Então, pedi e obtereis. Então, mostrando que somos verdadeiros mendigos, né, de luz. E no item 9, nós já vimos várias nuances, né, dessa questão de fazer os nossos pedidos, não é? O porquê que é necessário pedir. É necessário pedir para demonstrar fé em Deus, confiança em Deus e humildade, né? Por isso, porque Deus já sabe o de que necessitamos. Mas quando pedimos, também tem um detalhe. Ao pedir, nós entramos numa... Nós nos abrimos à intuição. Entramos numa faixa vibratória que vai nos permitir perceber como que Deus está nos respondendo. Também, quando nós vamos fazer uma prece de pedido, nós começamos a avaliar o nosso problema. Nós olhamos para aquela nossa necessidade e o fato de nós olharmos para a nossa necessidade, percebermos ela, esquadrinhar, né? Isso já é metade da solução do problema. Muitas vezes, durante a oração mesmo, começa a vir a solução, né, para nós. Claro que tem preces de agradecimento também, e que nós fazemos menos, nós deveríamos ser mais gratos. Tem o livro da dona Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão. Quando nós somos gratos, quando nós entramos na faixa verdadeira da gratidão, quando nós levantamos de manhã já olhando para todas as bênçãos que temos, o fato de termos aberto os olhos, quando nós agradecemos o sol, o ar que nós respiramos, tudo de graça, né? Tudo de graça, a água, né? Então, nós entramos numa faixa de energia que começa a gerar em nós uma alquimia. O que é alquimia, né? Então, lembra dos alquimistas, lá atrás, antes de existir a medicina, já existiam os alquimistas, né? A alquimia é uma ciência que fala da modificação dos elementos. Então, a alquimia é isso, é uma modificação dos elementos. Tem até a história do rei Midas, que transformava tudo em ouro, né? Ele tinha descoberto uma forma onde ele botava a mão, virava ouro. Então, os alquimistas, eles, a ciência, né, da alquimia, o objetivo é conhecer os elementos que existem no universo e transformá-los em coisas úteis
de grande valor. Então, quando nós entramos num estado de gratidão, ocorre uma alquimia no nosso psiquismo. Acontece isso. E as energias psíquicas nossas, elas se modificam, elas se modulam para melhor. Nós entramos num estado de alegria, de paz, por causa da gratidão. Então, a psicologia da gratidão. Dona Joana de Ângeles fala sobre isso. Então, a pessoa que ela é grata, ela é a primeira pessoa que se beneficia. É como a prática da caridade. Quando nós fazemos um ato caridoso verdadeiramente, nós nos gratificamos. Nós entramos nessa faixa da gratidão, uma gratidão por nós mesmos. É algo mais profundo ainda, porque aí nós nos alinhamos com a nossa tarefa, com a nossa missão. Todas as vezes que praticamos a caridade, seja ela qual for, em qual nível que ela seja, né? Seja caridade material, seja caridade moral, seja o que for, né? Quando nós conseguimos finalizar alguma atitude caridosa, nós sentimos imediatamente uma recompensa. Não precisa a pessoa agradecer nem nada. Ocorre uma alquimia em nós. E é por isso que está no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Porque a palavra salvação, a raiz dela é a mesma raiz da palavra saúde, da palavra sabor, e da palavra vida, porque saúde é vida. Então, fora da caridade, não há sabor, não há alegria, não há saúde. É isso que significa. Aquele que pratica caridade, ele vai ficando saudável. Não significa que ele está isento de doença no corpo, mas isso não é a definição. A definição de saúde não é ausência de doença no corpo, não é. Tem pessoas que faz exame, está tudo ótimo, o corpo está perfeito, mas ela não está bem, ela está desalinhada com a tarefa dela. Então, nós aprendemos a ser gratos e a realizar preces de gratidão, né? Quando nós agradecemos, nós, ainda mais em prece, nós somos os primeiros beneficiados. Então, dizem que a prece de pedir é uma prece horizontal. É uma prece em que nós ficamos, assim, muito focados nas coisas da matéria. Então, é uma prece horizontal das nossas necessidades básicas, enfim, dos nossos problemas. É uma energia que flutua horizontalmente. A prece de agradecimento, ela já vai numa diagonal, porque você está agradecendo por algo que você recebeu. Então, ela tem ainda um conteúdo horizontal, mas ela tem um conteúdo de verticalidade, então ela fica numa diagonal, né? Se nós fizéssemos um gráfico, então nós teríamos aqui a prece de pedido, a prece de agradecimento e a prece de adoração a Deus, que é a vertical. Quando nós simplesmente adoramos a Deus. E quando é que nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus através do quê? Através da sua criação. Porque onde nós vamos encontrar Deus? Nós vamos encontrar Deus dentro de nós mesmos, porque nós somos criaturas também, e em todos os reinos da natureza.
Então, adorar a Deus é estar nessa relação de grande proximidade com todos os reinos da natureza, né? Com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal, com o reino hominal, né? Porque nós podemos fazer uma separação entre os animais e os seres humanos. Então, aprender a amar os reinos da natureza é uma forma de adorar a Deus. Proteger a natureza, proteger os animais é uma forma de adorar a Deus, né? E é a prece mais vertical, porque ela não tem nenhum interesse ali. Nós estamos só extasiados diante da criação de Deus, diante do universo, né? Diante da beleza de um luar, de um pôr do sol, né? De um riacho, de uma paisagem. Então, tem ele é um psiquiatra, Dr. Viktor Frankl. Ele foi preso na época do nazismo. Ele perdeu toda a família dele em campos de concentração. E ele, então, sobreviveu, o único sobrevivente da família. E ele, desde então, ele se tornou uma pessoa que passou a, a pregar a importância de encontrarmos na nossa vida um sentido, uma razão para viver. Ele diz que quem tem um motivo para viver, ele aguenta quase qualquer coisa. E que, então, quando nós conseguimos encontrar um sentido na natureza, por exemplo, ele vai chamar de vivência, né? Quando nós conseguimos vivenciar a natureza, vivenciar as relações que temos com as pessoas, nós vamos dando sentido à nossa vida e vamos nos fortalecendo. Ele chama de valores vivenciais, né? Ele fala de vários níveis de valores. Mas, então, ele diz que resistiu ao campo de concentração por isso. Porque ele pensava assim, esse sofrimento eu não consigo entender qual o sentido dele. Mas existe um sentido. Existe uma razão. E Deus sabe. Então, a fé, a confiança em Deus. E então ele procurava elevar o ânimo, motivar as pessoas que estavam com ele, né? Então, no nosso item 9, os espíritos estão chamando a nossa atenção para como que a prece atua. Tá bom, faço a minha oração, minha prece. Então, o nome do item é Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Então, vamos ler aqui para ver o que os espíritos estão nos falando sobre a prece, né? Essa oração que fazemos, esse momento que nós nos dedicamos a nos relacionar com uma realidade que é mais sutil do que a realidade meramente material. Então, ele diz assim, a prece, ela é uma invocação. Então, nós nos colocamos num estado em que nós vamos invocar. Invocar é chamar, invocar. Chamar para nós, para perto. A prece, então, é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido
Então, ela será horizontal, lembra que eu falei? Um agradecimento. Então, ela estará inclinada, será uma diagonal. Ou uma glorificação. Dar glórias. Então, ela será vertical. Podemos orar por nós mesmos. Ou por outra pessoa. Pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução das suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. O que isso aqui está significando? Quem vai executar a vontade de Deus são os espíritos. Mas a prece deve sempre ser reportada a Deus. Quando nós oramos para um espírito, as que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Eles encaminham essa prece a Deus e depois Deus decide. Lembra que nós sempre falamos, nós temos que sair do condicionamento que nós temos de mais de 2000 anos, né? Os últimos, sabe quantos séculos na Igreja Católica, em que as nossas orações são dirigidas aos santos, esperando o milagre de santo, né? Mas as nossas orações, elas devem ser dirigidas, reportadas sempre a Deus. Nós podemos e devemos falar, né? Nos reportarmos a Jesus, que é o nosso mestre, e a Deus, que é o nosso mestre. Sempre. Porque Jesus é o caminho para Deus. Mas reconhecer a condição dele de mestre e Deus a condição de pai. Pai nosso, pai de todos nós. Né? Pai de todos nós. Então, o Deus que Jesus nos traz, ele não é um Deus particular, né? Por exemplo, ele não é o Deus de Israel. Os antigos, né? No Antigo Testamento, Moisés, né? Nos trouxe a ideia de Deus único, né? Monoteísmo, Deus único. Mas esse Deus, ele ainda não é o Deus que Jesus fala, que Jesus fala, Pai nosso. É o Deus de todos nós. É Deus dos bons e dos maus. É Deus das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós temos as nossas divergências. Não é o Deus de Israel, não é o Deus da China, não é o Deus do Brasil. Existem os espíritos responsáveis por essas nações? Existem. Mas são espíritos, né? Então, lembrar, adorar a Deus, né? Deus, Pai nosso, Pai de todos. Assim que Jesus nos ensinou. Aliás, a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que está nos céus. Então, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, né? Ou seja, doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Dona Joana de Anjos, isso é uma reminiscência que nós temos, sabia? Condicionamento. Projeção. Nós já falamos sobre projeções, é tudo aquilo que fica fora de nós, né? Então, está dizendo aqui, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, seja quem for, o espírito mais evoluído que seja, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, às vezes, nós rogamos a presença, assim, dos nossos amigos espirituais,
os nossos anjos da guarda, porque é bom conviver com eles, porque eles nos auxiliam. Eles executam a vontade de Deus. Mas a nossa oração é para Deus. Se você vai orar pedindo alguma coisa, pedindo saúde, eu vou orar, doutor Bezerra de Menezes, que me ajude nessa cirurgia. Com certeza, antes dele te ajudar, ele vai pedir autorização. Pode ter certeza. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Quando nós oramos, nosso pensamento vai ficar visível a uma faixa vibratória. Alguns espíritos vão enxergar, vão ouvir o que nós estamos falando, vão tentar nos ajudar, não é? Mas alguns espíritos, às vezes, eles nos amam, né? Eles são espíritos familiares, gostam de nós. Nós fazemos um pedido, eles ouvem, e eles tentam atender o nosso pedido. Vão fazer coisas lá para atender, mas às vezes aquilo não é bom para nós. Por isso, sempre. E ele não sabe que aquilo não é bom. Então, sempre nós devemos usar o nosso livre-arbítrio, submetendo esse livre-arbítrio à vontade de Deus. Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus fala isso, né, ele está nos ensinando a sermos saudáveis, a termos saúde, ou seja, diante de algo que está nos afligindo, nos fazendo sofrer, nós procurarmos solução. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se for da sua vontade, se isso for o melhor para mim, nós temos que saber orar. Senão, pode acontecer, viu? De um espírito fazer interferências. Nós conseguimos alguns resultados, porque às vezes a pessoa pede tanto uma coisa, que é tanto, que Deus fala, tá, então tá bom, já que você quer tanto isso, então eu vou te dar. Mas isso não é o melhor para você. E aí, lá na frente, ela vai descobrir que aquilo realmente não é o melhor para ela. Não é? Então, para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, como que acontece essa ação da prece, né? Esse nosso pensamento em que nós estamos normalmente pedindo, que quando é agradecendo é a mesma coisa, mas ainda que outros espíritos vejam aquilo que estamos pedindo, nós estamos já agradecendo alguma coisa. Mas como que funciona isso? Como que o nosso pensamento é visto, é ouvido? Então, lembra que nós estudamos em Gênesis sobre fluidos? Estamos estudando ainda, né? Livro dos Médios também. Então, os espíritos dizem assim, nós precisamos conceber, né? Mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço. Precisamos conceber, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Nós estamos todos mergulhados na atmosfera do planeta Terra.
Nos oceanos, os peixes não estão todos mergulhados ali no mar? Então, no universo, existe um fluido que nós podemos chamar o hálito de Deus, né? Hoje a ciência já fala de uma matéria escura, desconhecida, mas ela é uma matéria ainda, é um fluido, é uma coisa assim intangível. Lembra? Nós estudamos lá em Gênesis? Ela é imponderável, nós não conseguimos pesar, mas todos nós estamos mergulhados nesse fluido. Todos os seres, né? Por isso que quando uma borboleta se levanta lá no Japão, esse movimento interfere aqui. Assim diz a física quântica, né? Então, nós estamos nos movimentando dentro desse fluido, né? Desse fluido. Então, esse fluido recebe da vontade uma impulsão. O que é a vontade, gente? Nós já estudamos. A vontade, ela é uma potência que nós temos. Ela é um dom de Deus, né? O que são dons? A vontade é um dom. A inteligência é um dom. E a fé é um dom. Esses dons. E também a atividade é um dom. Dom é coisa que a gente ganha de graça. Então, a vontade, Deus colocou lá uma sementinha de vontade, uma sementinha bem pequenininha de inteligência, uma sementinha de atividade e movimento. Tudo no universo é movimento. Já viu que a gente não pode ficar parado? Uma sementinha de fé, né? São os dons de Deus. Os presentes que Deus deu para nós. Então, a vontade, ela é uma força, ela é uma potência. Quando nós, através do dom da atividade, do movimento, nós movimentamos a nossa vontade, né? A vontade, ela gera um impulso no fluido cósmico universal. Certo? Então, esse fluido recebe da vontade uma impulsão. É como quando nós ligamos no interruptor, né? A energia elétrica veio. Até ali ela está interrompida. Quando você liga o interruptor, a energia passa, ela dá uma impulsão lá na lâmpada, não sei como é que funciona, sei que acende. É um movimento que ocorre. Movimento elétrico. Então, esse fluido, ele diz assim, ele é o veículo do pensamento. O fluido cósmico, quando nós pensamos, como que o meu pensamento chega até a máquina, por exemplo? Às vezes, estou pensando uma coisa aqui, a máquina pode ter uma intuição lá, e isso pode ter sido simplesmente o meu pensamento que chegou até ela, ela decodificou de alguma maneira lá e acabou fazendo alguma coisa parecida com aquilo que eu achava que deveria ser, e vice-versa. Quantas vezes nós pensamos numa pessoa, ela liga para nós, ela manda um WhatsApp, porque o nosso pensamento, ele viaja pelo fluido cósmico universal. Assim como o ar carrega o som. Isso que ele fala assim, como o ar, né, é o veículo do som. Eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo aí, mas não é, a minha voz não está sendo transmitida pelo ar. Ela está sendo transmitida pelo fluido magnético, pelo fluido eletromagnético. É o eletromagnetismo, que é uma modificação do fluido universal. Então, hoje nós já temos aparelhos que decodificam o fluido magnético, transformando tudo isso em palavras, em imagens. Em breve, isso vai acontecer com o pensamento também.
né? Já existe fotografia do pensamento. Já são experiências que mostram que o pensamento consegue imprimir alguma imagem em alguma lâmina sensível. Existem já experiências, e experiências bem antigas. Quando ainda as fotografias eram lá naquelas placas, já tinha gente tentando imprimir ali o que ele estava pensando. Então, assim como o ar, né, transmite o som, a diferença, então ele diz assim, o fluido, né, o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas. O que eu estou falando aqui nesse meio, quem está ali fora no meu jardim não está me ouvindo, e, no entanto, vocês estão aí longe, muitas pessoas bem distantes estão me ouvindo. Porque o ar, ele vai só até um tanto, né? Agora, assim como o fluido magnético, ele se expande, né, através de antenas e antenas e antenas que vão repetindo, não é isso? As antenas, antena da Vivo, antena da Claro, né? Estou sem sinal de antena, a internet caiu, não é isso? O fluido cósmico universal, ele se estende ao infinito. Então, o nosso pensamento, ele pode ser transmitido para outra galáxia, para o outro lado do planeta Terra, na velocidade do pensamento, muito mais que a velocidade da luz, através do fluido universal. Então, a prece, esse é o mecanismo da prece. A nossa vontade, ela faz vibrar o fluido cósmico e nós vamos imprimir ali no fluido aquilo que desejamos. Agora, o que é que desejamos? O que estamos pedindo? Essa é a questão. Então, aquilo, o fluido, ele vai transmitir essa informação. A Márcia, nesse momento, está pedindo isso, assim, assado. Ela está pedindo para quem? Ela está pedindo para o santo da devoção dela. Aí, coitado do santo, pensando, né? Porque tem pouco santo, né? Para muita prece, não é? Fala a verdade. Né? Todo mundo pedindo para o doutor Bezerra. Para pensar. Tanto de processo lá com o pedido que ele tem para ele atender. Para pensar. Né? Mas nós precisamos disso, né? Dessas projeções. Muitos de nós precisamos orar para o santo, né? Então, os espíritos, eles ouvem isso e encaminham são encaminhadas para Deus. Quando nós estamos orando em conjunto, o que acontece? Essa impulsão que nós damos no fluido cósmico, ela é mais vigorosa, não é? Mais vigorosa. Então, ela atinge mais rapidamente os seus objetivos. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, também do desencarnado para o encarnado, uma corrente fluídica, uma corrente, se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente
guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, a minha vontade, ela é vigorosa? A minha vontade, ela está sendo, sendo movimentada, porque a atividade é um dom também, né? Eu estou movimentando a minha vontade, baseada em objetivos nobres. Os meus objetivos são nobres. Porque quando os nossos objetivos são nobres, sempre obteremos. Pedi e obtereis é fatal, gente. Entretanto, os objetivos precisam ser nobres. Então, eu queria muito paz na Terra. É um objetivo nobre. Nós nos juntamos para orar pela paz na Terra. É um objetivo nobre. Nós alcançamos, sim. Nós atingimos faixas vibratórias muito leves. E, de alguma maneira, essa energia se junta a outras e vai gerando e gestando uma psicosfera, vamos dizer assim, uma atmosfera psíquica em torno da Terra. Quando nós temos um projeto que é nobre e oramos por esse projeto e desejamos que dê certo, às vezes aparentemente não dá certo, às vezes fracassa, mas nós não podemos supor que não fomos atendidos, porque em algum momento nós vamos perceber que, de alguma forma, aquele projeto se concretizou. De um jeito ou de outro, talvez não da forma como nós imaginávamos, como nós supunhamos que seria. Mas a vida nos coloca de forma a que, de alguma maneira, nós consigamos alcançar esse objetivo nobre. Agora, evidentemente, se o nosso objetivo é egóico, né, egoísta, mesquinho, ciúme, às vezes alcançamos o resultado, supondo que foi Deus quem nos atendeu. Às vezes a pessoa pede demais alguma coisa. E ela consegue aquilo que ela pediu. Pede riqueza, 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 vai lá, dá o dízimo, paga. Quer riqueza. E ganha mesmo, fica rico. Mas foi Deus, né? Quem foi que ouviu? Quem foi que foi lá modificar alguma circunstância, criar algum encontro ou desencontro, ou seja o que for, para que a pessoa atingisse aquele objetivo, mas não era um objetivo nobre. Então, essa pessoa vai ficar devendo. Para quem? Para a lei. Então, não adianta. Você ganha hoje para perder mais à frente, né? É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, quando o nosso objetivo é nobre, nós dirigimos uma prece, às vezes nós não dirigimos em específico a um espírito, ou mesmo quando é específico, existem, por exemplo, o doutor Bezerra, ele
Ele comanda uma equipe imensa, e não só comanda, ele faz parte de um grupo imenso de espíritos benevolentes, né? Espíritos da segunda ordem, espíritos bons. Então, a nossa prece a ele, ela vai para essa ordem, para essa gama de espíritos. E eles vêm, muitas vezes, se apresentam como sendo doutor Bezerra para nos satisfazer nossa infantilidade, né? Mas, então, eles recebem aquele pedido, eles analisam. E eles sempre vão submeter a Deus. Eles sempre vão submeter a Deus antes de sair por aí fazendo aquilo que a gente quer. Né? Agora, e essas coisas, né, como eu estava dizendo, às vezes a pessoa vai, cartomante, piromante, não sei o quê, não só para saber do futuro, mas para conseguir coisas. Ela quer porque quer conseguir coisas. Então, muitas vezes, até para ela aprender uma lição, Deus dá, deixa. Igual aquele filho birrento, né? Começa a fazer birra, quer porque quer, né? Eu sempre contestava do meu pai, né? Meu pai, vou te falar, viu? A minha mãe conta que morava na roça, né? Tinha um fogão de lenha, aquela chapa assim quente, isso na casa da minha avó, da mãe dele. E o meu irmão mais velho estava chorando, querendo botar a mão na chapa quente. E meu pai não, não pode, não pode. Aí ele começou a fazer birra, que queria botar a mão na chapa quente. Aí meu pai pegou e falou: deixou, gente. E aí ele queimou a mão. Claro, queimou a mão. Aí me tirou rápido, né? Aí a mamãe brigou com meu pai, onde que já se viu. Daí ele falou assim: ele aprendeu, nunca mais ele vai pedir. Olha, isso era o meu pai. Meu pai era assim. Ai, meu Deus. Ele nos deixava fazer tudo o que queríamos. Tudo. Mamãe não, mas. Então, Deus, muitas vezes, a gente insiste tanto numa coisa que acaba levando, e daí a gente se arrepende lá na frente. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. A prece mística é essa, de glorificação, de amor a Deus, né, de adoração no bom sentido, né, a criação, né, não tem por fim materializar a prece, não é isso, mas dizer que a prece ela tem um processo, sim, que ocorre dentro da ciência, só que a nossa ciência ainda não sabe como que isso funciona, né? A não ser a doutrina espírita. A doutrina espírita vem nos trazer esses conhecimentos através de revelações. Isso aqui é revelação. Então, essa explicação, né, ela não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando como que nós somos ouvidos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único, apto a torná-la eficaz. Não é? Então, eu também lembro uma vez que alguém estava fazendo uma crítica a um companheiro espírita, o Divaldo, a forma como ele atuava nas palestras, no centro espírita e tal, enfim, a crítica, aquela coisa que espírita mais adora. Aí o Divaldo, e aí, Divaldo, o que você acha? Eu também não gosto dessa forma como ele muitas vezes faz, né, as palestras. No entanto, quem sou eu? Jesus deixa, por que eu vou dizer não? Jesus deixa, Deus deixa. Parar para pensar, né? Então, nós temos que
com relação a essas questões, cuidar da nossa prece, né? De nós mesmas, não é? Então, é isso que nós tínhamos para falar hoje. Ficar quietinho, minhas amiguinhas. Vocês querem fazer algum comentário? Falei. Nós já temos tempo. Gostaram da prece? Muito. Mais um ensinamento muito bom para nós, graças a Deus. Então, faz a prece de encerramento para nós aí, né, Tá Lívia? bom, tá certo. Então, tá bom. Oi. Oi, Senhor Conceição. Jesus. Estou ouvindo aqui também. Ah, Senhor Jesus, nós agradecemos por mais esse ensinamento, agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos por nos direcionar em tudo que fomos fazer hoje, agradecemos pela vida, pelo sol, pela lua, que estava maravilhosa hoje de manhã. Agradecemos pela nossa recuperação da saúde, né? Não física, porém mental e espiritual. Agradecemos também por estarmos reunidas hoje, as três, e que foi muito bom o estudo. E pedimos ao Pai que nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal. Que assim seja. Que assim seja.